Graça e paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje, segundo domingo de junho, estamos felizes porque mais uma vez podemos nos encontrar em espírito para cultuarmos o Senhor. Hoje, na nossa igreja, nós fazemos sempre o culto de missões do segundo domingo e seria o dia da igreja perseguida, né? Todo ano nós fazemos esse momento especial quando nós apresentamos informações sobre a igreja perseguida e também fazemos intercessão. Porém, devido à pandemia, essa data foi transferida, adiada para 13 de setembro. Mas eu quero incentivar os irmãos a estarem orando. O tema esse ano é cristãos ex-muçulmanos. E nesses momentos, nesse período que estamos vivendo, cristãos continuam sendo perseguidos, continuam sendo mortos. Estava lendo que o mês passado, um cristão ex-muçulmano na África foi incendiado pelo próprio irmão por não ter renunciado ao evangelho. Isso é muito triste e nós temos que estar orando, intercedendo por esses nossos irmãos, né? Então, até lá, vamos estar orando e quando chegar nessa data, nós vamos compartilhar mais informações. Nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Convido você aí na sua casa, juntamente com a sua família, a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no capítulo 67. Salmo 67. Diz assim a palavra de Deus: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Glória ao seu nome. Nós vemos claramente aqui nesse texto, irmãos, que o objetivo principal de missões é a glória do Senhor. É para isso que existem missões, porque nós somos criados com esse propósito, do nome do Senhor. Nesse momento de pandemia, nós sabemos que muitos missionários, não sei se todos, precisaram interromper parte de suas atividades que são realizadas nas ruas, nas comunidades, nas tribos. Porém, o trabalho, a atividade de missões não parou. Eles continuam fazendo missões e nós também, como igreja do Senhor, temos a grande oportunidade de usarmos as mídias sociais para estarmos proclamando a glória do Senhor, passando mensagens. Nós estamos vendo muitas pessoas fragilizadas, precisando de uma palavra de esperança, palavra de conforto, de conhecer o evangelho do Senhor Jesus. Então, nós temos essa oportunidade de o amor que Deus colocou no nosso coração, porque é com amor que se faz missões, nós estarmos proclamando a glória do Senhor e também intercedendo para que todos os povos, todas as nações cheguem ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo, o evangelho da graça de Deus. Então nós vamos estar orando, convido você e sua família para estarmos juntos intercedendo ao Senhor por missões. Pai, nós queremos te render graças, Senhor, nesse momento, pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós, pela salvação que o Senhor nos garantiu através do seu sangue. E neste momento, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que todos aqueles que vivem cegos, Pai, com as mentes fechadas ao evangelho do Senhor Jesus, que sejam tocados pelo teu Espírito Santo. Te oramos, Senhor, pela igreja perseguida, irmãos nossos que nesse momento são mortos, são torturados. Ó Pai, em nome de Jesus, ajude o Senhor a manterem-se firmes
em Ti, Senhor, a manterem-se firmes em não negar a fé no Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, suas famílias, fortalece-os, consola, Pai, aqueles que perderam pastores, missionários, Pai, nesses dias. Te oramos por todos os missionários, Pai, aqui no Brasil e em todo o mundo, Pai. Os nossos missionários, Senhor, da missão, que estão em outros países, levando a Tua palavra, o evangelho da graça de Deus, Pai. Pedimos que o Senhor os sustente, que o Senhor renove as forças dos Teus filhos. Ó Pai, que o Senhor possa renová-los espiritualmente, materialmente e emocionalmente, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja suprindo todas as suas necessidades. Que o Senhor esteja dando, Senhor, novas estratégias nesse tempo de pandemia, para continuar, Senhor, levando a palavra da verdade, Pai, onde quer que estejam nesse momento, ó Pai. Te oramos por aqueles que pegaram a Covid, que o Senhor ajude-os, não só a Covid, mas outras enfermidades, que o Senhor possa ajudá-los, curando-os, Pai, renovando as forças, Pai. Abençoe suas famílias também, ó Deus. Ó Pai, que o Teu nome seja exaltado na vida deles e na vida da Tua igreja. Que a igreja se levante nesse tempo, Senhor, como igreja missionária, Pai. Que nós possamos estar usando as redes sociais com sabedoria, com unção, com amor, levando, Senhor, a Tua palavra a corações sofridos nesse momento, Senhor. E que muitas pessoas possam entregar suas vidas ao Senhor, Pai. E no final dessa pandemia nós possamos ouvir muitos testemunhos de pessoas que entregaram suas vidas a Ti, ó Deus. Nós Te oramos, Te bendizemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Agora nós convidamos e sua família para juntos louvarmos e adorarmos o nome do Senhor com o grupo Torre Forte. A graça e a paz, irmãos. Espero que estejam todos bem, na graça de Deus. Ficamos felizes em mais um reencontro com os irmãos. Queríamos que fosse físico, mas as circunstâncias não colaboram para isso. Mas em breve estaremos juntos, irmãos. Queremos cantar hoje e convidar você a cantar junto conosco, daí da sua casa, ou como onde você estiver, e cantar sobre a graça de Deus, o favor imerecido, aquele favor que nós temos, mas que nós não merecemos, a forma que Deus nos trata, que não deveríamos ser tratados, é pela sua graça, irmãos, e isso é uma bênção para nós. E a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por ela nós somos reconciliados. Graça, graça, superabundante graça, superabundante graça, 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 superabundante graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Graça, graça, superabundante graça, superabundante graça, graça, graça,
das nações. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações, Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos, Pai, nessa noite. Bendizemos o teu nome, que é digno de louvor e adoração. Ó Jesus, quando contemplamos, Pai, a promessa futura da glória vindoura, Senhor, que alegria se enche o nosso coração de saber que naquele dia toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Nenhum joelho, Senhor, ficará em pé, que não se dobre diante da tua majestade, que não se dobre, Senhor, diante da tua grandeza. Por isso que te louvamos nessa noite, ó Pai. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, aleluia, pelo que o Senhor tem feito por nós. Confiamos inteiramente em Ti, Senhor, em Teu amor, em Tua fidelidade, em Tua misericórdia. Pois tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer, Agradecer-te e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Aleluia, glória, glória, glória ao Cordeiro, glória ao Cordeiro de Deus por toda a eternidade. Amém. Amados irmãos, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Como já foi dito pela nossa pastora Josimere Araújo, que dirigiu a primeira parte deste culto nesta noite, nós estamos no segundo domingo, no culto de missões, e como todos sabem, todo segundo domingo nós fazemos esse culto de missões, onde louvamos a Deus pela vida dos nossos missionários, onde oramos por missões, onde levantamos a nossa oferta de missões, que todos já conhecem, não é? Toda a igreja missionária, ela é uma igreja que ora, ela é uma igreja que contribui, ela é uma igreja que envia, ela é uma igreja que cuida daqueles que são enviados. E nesta noite não seria diferente, mesmo sem estarmos reunidos no templo, estamos lembrando que missões continua, o campo missionário continua dependendo de nós, os missionários continuam dependendo de nós. Nesta noite eu queria fazer uma reflexão com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 9, apenas 4 versículos, 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoado, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades.
Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações nesta noite. Amados, vamos observar algumas coisas bem interessantes nesse texto. Em primeiro lugar, nós queremos observar que Jesus, ele percorria todos os lugares da sua época, na sua época. Ele percorria todos os lugares. A Bíblia diz aqui que ele ia nas cidades e nos povoados e nas sinagogas. Ou seja, nos lugares mais humildes, nos lugares onde estavam os doutores da lei. Ele ia lá, mas ele ia pregar o evangelho do reino e também curar os enfermos, curar toda sorte de enfermidades e doenças. Jesus não fez acepção de pessoas. Ele veio como a expressão máxima do amor de Deus, daquilo que está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma outra coisa interessante de observar nesse texto é que Jesus viu as multidões. E ele não só olhou para essas multidões, não só viu as multidões, mas uma coisa interessante é que ele compadeceu-se dela. Tem uma tradução que diz que ele moveu-se de íntima compaixão. Ele não só olhou e de modo indiferente passou direto, foi embora, simplesmente não foi assim. Ele olhou e ele teve íntima compaixão. Por quê? Porque essas ovelhas, elas estavam exaustas e aflitas, essas pessoas estavam exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. E aqui, se a gente fizer uma correlação dessa expressão com o Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente para as águas tranquilas, refrigera minha alma. Então a gente vai ver que o salmista Davi diz no Salmo, de todo o cuidado que o pastor tinha com as suas ovelhas, Jesus percebe aqui que essas ovelhas não tinham cuidado. Elas eram aflitas, exaustas, como ovelha que não tem pastor. E a aflição da alma humana, a exaustão da alma humana, começou lá no Éden, quando os nossos pais caíram, pecaram e desobedeceram a Deus e pagaram um preço muito alto. Embora Deus, em sua misericórdia infinita, prometeu Jesus Cristo e ele veio, e aqui nesse texto ele está na sua época aqui na terra, mas os homens sofrem muito, a humanidade sofre muito e alguns estão exaustos. Mas uma outra coisa que a gente tem que observar é que Jesus não só percebeu a aflição das ovelhas, como ele tomou uma decisão. Ele dirigiu-se aos seus discípulos, estavam ali os 12 discípulos, e ele fez uma afirmativa que ainda hoje, essa afirmativa está valendo. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Porque não são todas as pessoas que têm entendido o chamado missionário. Não são todos os cristãos evangélicos que têm entendido a vocação missionária da igreja. Muitos têm achado que pregar o evangelho é missão do pastor, da pastora, da missionária. Mas todo crente deve pregar o evangelho. E Jesus diz a ele, olha, aos discípulos, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Irmãos, eu já trabalhei muitos anos com seminários e sei que todo ano a gente forma um grupo enorme de alunos. E todos os seminários no Brasil fazem isso. Mas a seara continua grande. O pecado continua se alastrando. O pecado continua ceifando vidas. O pecado continua aprisionando vidas. Mas às vezes não tem trabalhadores para a seara. Quantas vezes a gente tem uma congregação lá no lugar distante, num povoado, num sertão, num sítio, entre os ciganos, nos quilombolas, e não tem quem vai para lá, não tem quem queira ir para lá. Então a seara continua sendo grande ainda hoje, e os trabalhadores são poucos. Mas Jesus deu uma orientação aos discípulos que vale para nós hoje também. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Então, Jesus disse aos discípulos que eles deviam clamar, rogar ao Senhor da seara. O Senhor da seara é Deus. O Senhor da seara é Jesus Cristo. E é Ele quem comissiona. É Ele quem manda os trabalhadores. É Ele quem move de modo singular, de modo extraordinário, o coração dos vocacionados, o coração dos chamados. Muitas vezes eu fico conversando com os nossos missionários e fico pensando, meu Deus, como
eles podiam estar no Brasil, num lugar muito mais confortável, ou junto com a sua família, mas eles abriram mão de todo esse conforto para estar nos campos, nos lugares mais difíceis possíveis. Mas por quê? Porque eles foram movidos também pela compaixão, porque eles são resposta de oração daqueles que clamam. Mas aqui eu quero lembrar uma coisa, amados irmãos. Eu ouvi uma vez uma expressão do nosso amado missionário Ronaldo Lidório, lá no CBM, Congresso Brasileiro de Missões, em Águas de Lindó, em São Paulo. Ele disse: não ore por missões, ore por você, para que Deus lhe dê um coração missionário. Porque muitas vezes nós estamos orando: Senhor, abençoa os campos missionários, abençoa os missionários, manda alguém para lá. Mas ele disse: ore por você, para que Deus lhe dê a consciência missionária, a consciência de que você é uma pessoa que deve fazer missões. E recentemente, participando de uma conferência online, aquele conferencista disse uma coisa que me impactou muito. Você tem duas formas de fazer missões. E eu tinha escutado sempre que a gente podia fazer indo, contribuindo, orando, não é? Ele disse que tem duas formas. Ou você leva a igreja ao mundo, ou traz o mundo à igreja. Eu pensei, que paralelo é esse? Então, quando a igreja vai ao mundo, é quando nós enviamos pessoas da igreja para fazer missões no mundo perdido. Aí a igreja está indo ao mundo. Além de mandar pessoas, ajudando-as, contribuindo com elas, orando, ficando na brecha da intercessão. E quando a gente traz o mundo à igreja, é fazer a igreja consciente das necessidades reais do mundo. Irmãos, não é brincadeira. O mundo vive num momento muito difícil, não só pela pandemia, mas cada dia o pecado tem se multiplicado. As formas, o modo, sabe, a falta de pudor, a falta de temor a Deus, a falta da obediência à palavra de Deus. O mundo está um caos. E a nossa responsabilidade como igreja é irmos ao mundo e conscientizarmos a igreja das verdadeiras necessidades do mundo perdido. Mas, amados, que lições nós podemos tirar deste texto para nós nesta noite? Primeira lição, praticamente eu já falei, que Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele ia onde havia pessoa necessitada. Eu pergunto a você nesta noite, você é uma pessoa seletiva? Só vem à igreja confortavelmente, senta, a igreja tem ar-condicionado, a igreja é bonita, o templo, não é bonito, você senta e vai embora? E aquele seu vizinho, aquele seu amigo, e aquela pessoa na comunidade, e aquela pessoa na faculdade? Então, a grande lição aqui que nós temos, a primeira é sermos como Jesus, que temos a vontade, o amor e a pressa de ir onde estiverem os perdidos, seja nos povoados, nas aldeias ou nas sinagogas. Quem disse que os doutores não precisam ouvir falar de Jesus? Quem disse que os intelectuais não precisam? Eles precisam sim. Uma segunda coisa é que a pregação aqui é do evangelho. Não é filosofia, não são sofismas. Não, irmãos, é a pregação do evangelho. O texto diz: pregava o evangelho do reino. E era um evangelho com poder, porque havia cura de enfermidades e doenças. Então nós também precisamos pregar o evangelho, porque o evangelho, que é nada mais nada menos do que o Senhor Jesus Cristo, é capaz de mudar a sorte do homem. É capaz de fazer dele uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda lição é olhar para as multidões, mas não só olhar, entendermos como elas estão vivendo e olharmos a exaustão, o sofrimento humano, o sofrimento daqueles que choram, que gemem de dor. Irmãos, e às vezes, você pensa que esse choro é uma pessoa que está de fato chorando literalmente? São pessoas que estão vivendo a vida indiferente nos blocos de carnavais, nas festas mundanas, em todo luxo, em toda ostentação. Elas estão gemendo porque falta Deus na vida delas. E nós precisamos entender isso, ter esse olhar de Jesus, de compaixão, de nos compadecermos dessas pessoas. A terceira lição é que nós devemos rogar ao Senhor da seara para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Que nós possamos continuar entendendo que a seara continua grande. O mundo é muito grande. O mundo está perdido. O mundo jaz em pecado. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós precisamos orar e entender que a seara é realmente grande e que os trabalhadores são pouco. Mas eu posso me dizer, eu sou um trabalhador da seara.
Eu posso diminuir esse grande número essa grande falta que existe de pregadores do Evangelho. E eu estava falando com a pessoa, dizendo, mas eu não tenho curso de teologia, mas eu não fui para o seminário. Meu amado, muitos vão para o seminário, mas outros não vão. E você pode ser útil onde você está. Uma vez eu estava conversando com a médica, ela me disse, olha, Fátima, eu tenho evangelizado tanta gente na UTI, algumas pessoas já morrendo, elas aceitam Jesus. Mas quando eu falo com os meus amigos que são médicos, eles riem de mim e dizem, todo mundo quando está morrendo quer Deus, quer Jesus. Será que realmente essas pessoas, eu ganhei para Jesus? Eu disse, olha, doutora, só a senhora pode entrar na UTI e falar de Jesus a um paciente terminal. Ninguém vai permitir que outra pessoa entre, mas a senhora pode. E a senhora conhece o Evangelho que salva, o Evangelho que cura. E se aquela pessoa não for curada no seu corpo, mas ela terá a sua alma curada para a glória e honra do nome de Jesus. Um outro desafio que eu gostaria de deixar nesta noite, irmãos, é que nós oremos, como disse o Ronaldo Lidório, por nós mesmos, para que Deus nos impulsione e nos faça amar a obra missionária. Sabe, muitas vezes nós não oramos porque nós temos medo de que nós sejamos a resposta das nossas orações. Vocês me entenderam bem? Às vezes você não ora e eu não oro porque eu tenho medo de que eu seja a resposta das minhas orações. Imagine se você orar e dizer, Senhor, manda alguém para trabalhar com o povo cigano lá em Sousa. Está precisando de um obreiro para trabalhar com o povo cigano em Sousa. E Deus te diz, é você, o homem, ou a mulher, ou o casal para ir trabalhar lá. Como é que fica a sua história? Você pode dizer, Senhor, está brincando comigo? Não, o Senhor não brinca. O Senhor é sério. Ele vai te fazer com que você seja a resposta da sua oração. Então, muita gente com medo diz, não, eu prefiro orar pelos campos missionários, eu prefiro orar, fazer aquela oração genérica, aquela oração geral, mas não aquela oração de comprometimento, de dizer como o profeta Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, disposto. E eu quero dizer uma coisa nesta noite, ninguém que foi para a obra missionária até hoje foi desprezado, Deus cuida. Mesmo muitas vezes quando a igreja não dá muita atenção, Deus levanta alguém, Deus cuida, Deus supre as necessidades, Deus apoia. Recentemente eu vi o testemunho da nossa missionária Michelle Núbia, lá na África, como ela mora só, como ela se sentiu doente numa madrugada, com todos os sintomas de Covid-19, e ela orou a Deus, e ela buscou Deus, e ela sentiu a presença de Deus, e ela foi confortada pelo Senhor, e foi cuidada pelo Senhor. O Senhor cuida dos missionários. O Senhor cuida de cada um que se compromete com o reino dele, com a propagação do Evangelho. E Jesus prometeu que não nos deixaria só, que enviaria o Consolador, aquele que está conosco todos os dias. Então, amados irmãos, nesta noite, eu quero lembrar você, pense como está a sua ação missionária. Quero que você se lembre, como está a sua ação missionária? Você tem orado pelos missionários, pela saúde dele, pela saúde emocional, física? Você tem contribuído com os missionários? Você tem mandado uma carta, um e-mail, tem dado um telefonema, tem mandado uma mensagem no WhatsApp? Você tem visitado um campo missionário? Você tem participado de um projeto missionário? Qual é a sua ação missionária na sua igreja? Começando pela sua igreja local. Fica a pergunta com você. A minha oração é que sejamos despertados, porque nós somos os únicos, a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, é a única voz profética para pregar o Evangelho, para pregar a salvação, para dizer que Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, cura de toda enfermidade física, emocional e espiritual. Que nesta noite, o Senhor de missões, o Senhor que chama, que vocaciona, que prepara, que cuida, possa despertar a igreja brasileira, possa despertar a nossa igreja aqui no bairro da Torre, a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, para a obra missionária. Nós somos frutos de uma visão missionária. Completamos 80 anos em novembro, meus irmãos, fruto de uma visão missionária, de missionários que deixaram seus países, do Canadá e Estados Unidos, estiveram aqui e pregaram o Evangelho para nós. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente nesta noite. Amém. Nós vamos convidar o grupo Torre Forte, que vai cantar mais um louvor ao nome do Senhor nesta noite. Cantai
Meus amados irmãos, foi bom ouvir o Torre Forte louvando ao Senhor. Eu acho que eu sou meio... Assim, gosto tanto do louvor e gosto tanto do grupo, gosto tanto dos grupos de louvores da nossa igreja, do grupo Comunhão, do grupo Torre Forte. E ficamos felizes em ver esse grupo de pessoas, de irmãos esforçados, dedicando as suas vidas ao louvor ao Senhor. Bom, essa semana nós estamos iniciando uma nova semana na presença do Senhor e que a bênção de Deus seja sobre todos nós, que vivamos uma semana para a glória do Senhor, sem temer o que vai nos acontecer, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como todos sabem, nós temos a nossa oferta missionária e todos que são da Igreja da Torre sabem também como é que nós estamos dando as nossas contribuições. Dízimos e ofertas de culto, oferta de missões, contribuições para a cesta básica dos irmãos mais carentes da igreja. Então não precisa falar porque todos já foram informados através do grupo do WhatsApp. Que Deus nos abençoe nesta semana, que Deus derrame sobre nós a sua abundante graça. Recebei a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, agora e sempre. Amém.